Sob a copa densa das florestas, no silêncio cortante das pradarias e nas falésias varridas pelo vento, um mesmo símbolo se repete: as aves. Elas são mais do que criaturas aladas, são guardiãs de mundos inteiros, moldadas pela luta incessante pela sobrevivência. Cada voo revela um código de adaptação, cada canto ecoa a memória de um território disputado. Elas dominam o ar, mas também traduzem os segredos da terra e do mar. Por milhões de anos, evoluíram em silêncio, criando formas, cores e comportamentos que desafiam a lógica. Contudo, sua beleza não é apenas um espetáculo visual. É a prova de que a vida encontra sempre um caminho, mesmo nos ambientes mais hostis. Este documentário revela os segredos de sua resistência. Inscreva-se e acompanhe cada detalhe desta jornada, porque aqui você vai descobrir como a natureza se reinventa em asas e instintos. No coração das florestas tropicais, o ar úmido e a penumbra criam um palco silencioso, onde um espetáculo impressionante se repete geração após geração. Ali, entre galhos cobertos de musgo e folhas densas, os machos das aves do paraíso transformam cada instante em uma coreografia. Suas penas longas e cintilantes não são apenas ornamentos, são armas de persuasão. Cada movimento é calculado. Cada vibração das asas e mudança de postura é um sinal codificado destinado a capturar a atenção de uma fêmea vigilante. O que para o olhar humano parece um show de cores, para elas é uma linguagem complexa, carregada de mensagens sobre vigor, resistência e capacidade de sobrevivência. As apresentações não se limitam ao simples abrir das plumas. Há saltos acrobáticos, giros que desafiam o equilíbrio e coreografias ensaiadas por gerações. Em muitos casos, diferentes machos disputam o mesmo espaço, forçando cada um a intensificar a exibição. Essa competição não é briga física, mas um confronto visual e sonoro, onde apenas o mais criativo, o mais persistente e o mais perfeito nos detalhes alcança destaque. A dança é, portanto, uma batalha silenciosa em que cada detalhe pode definir o futuro da linhagem. A intensidade desse ritual revela uma verdade incontestável. A sobrevivência das espécies vai além da força bruta. É a beleza em movimento que assegura a descendência. Quanto mais exigente for o olhar da fêmea, mais rigoroso se torna o processo. Assim, a floresta se converte em uma arena, e cada exibição é um testemunho de que a vida se perpetua não apenas pela adaptação ao ambiente, mas também pela capacidade de encantar dentro dele. Nesse equilíbrio entre estética e sobrevivência, as aves do paraíso alcançam uma singularidade que desafia todas as comparações. A lógica da seleção sexual mostra sua força com clareza nas aves do paraíso. Diferente da sobrevivência direta contra predadores ou da busca por alimento, o desafio central desses machos é conquistar o olhar atento das fêmeas. O custo de desenvolver penas extravagantes e movimentos complexos é alto. Exige energia, aumenta a exposição a predadores e reduz a eficiência do voo. Ainda assim, os indivíduos que exibem maior vigor e beleza são exatamente aqueles que deixam mais descendentes.
A seleção natural, nesse caso, atua de forma indireta, moldando a espécie pela pressão do desejo. Esse processo tem consequências visíveis ao longo das gerações. Cada fêmea que escolhe um macho mais impressionante reforça o padrão de exigência. O resultado é uma espiral evolutiva que produz caudas cada vez mais longas, plumagens mais elaboradas e rituais mais sofisticados. O que poderia parecer exagero é, na verdade, a prova de que apenas os mais fortes conseguem sustentar tamanha exuberância sem sucumbir. As cores intensas e movimentos precisos não são vaidade, são sinais de resistência genética. A seleção sexual cria, assim, um equilíbrio delicado entre risco e benefício. Ao exibir-se com tamanha intensidade, o macho demonstra não apenas beleza, mas também a capacidade de sobreviver apesar dela. Esse paradoxo é central para entender a evolução das aves do paraíso. Somente os indivíduos que conseguem suportar o peso de suas próprias armas ornamentais podem transmitir seus genes. A floresta, portanto, não testemunha apenas um espetáculo visual, mas a própria engrenagem da evolução em funcionamento. Nesse palco de disputas silenciosas, a perpetuação da vida depende da atração, e o futuro da espécie é decidido pela fêmea, que, ao escolher, se torna a verdadeira guardiã da continuidade. Nas regiões frias do Atlântico Norte, entre paredões de rocha escura e ondas violentas que batem contra as falésias, uma ave de aparência singular transforma o ambiente em colônia viva. O papagaio do mar é reconhecido à distância pelo bico espesso e multicolorido, que se destaca como um sinal vibrante em meio à paisagem gelada. Essa coloração intensa não é apenas estética. Funciona como marca de maturidade e saúde, revelando aos parceiros potenciais a força genética que carrega. Durante a estação reprodutiva, o brilho do bico atinge sua máxima intensidade, tornando-se um símbolo de vigor em um habitat de condições implacáveis. As falésias tornam-se cidades temporárias. Milhares de indivíduos retornam ao mesmo local ano após ano, ocupando buracos e fendas nas encostas verticais. O som é ensurdecedor, um coro de chamados graves e contínuos que ecoa como um rugido coletivo. A densidade das colônias é tamanha que cada metro quadrado de rocha abriga disputas por espaço, acasalamento e defesa dos ninhos. Entre bicadas e empurrões, as interações revelam que a vida em grupo, embora essencial, é também marcada por conflitos constantes. O comportamento dentro dessas colônias combina disciplina e instinto. Cada casal, uma vez formado, mantém fidelidade por várias temporadas, retornando ao mesmo buraco escavado na terra ou nas fendas entre pedras. A alternância entre os parceiros é rigorosa. Enquanto um sai em busca de alimento no mar, o outro permanece protegendo o ninho.
Esse sistema de cooperação garante não apenas a sobrevivência dos filhotes, mas também a continuidade da espécie em um cenário marcado pelo frio intenso, pelas tempestades e pelos riscos do oceano. Assim, o bico colorido e a vida nas falésias revelam que beleza e estratégia se unem em uma luta silenciosa pela permanência. A vida do papagaio do mar é marcada por um contraste radical entre mar aberto e costa. Durante grande parte do ano, essas aves permanecem solitárias em pleno oceano, enfrentando tempestades e correntes imprevisíveis. Suas asas curtas, adaptadas tanto para o voo quanto para a natação, batem rapidamente sobre a superfície das águas e, em seguida, transformam-se em remos poderosos para mergulhos profundos. Nesse período, o mar é ao mesmo tempo refúgio e desafio, oferecendo alimento abundante, mas impondo condições implacáveis de sobrevivência. Quando chega a estação de reprodução, o instinto os conduz de volta às colônias costeiras. A transição é imediata, da vastidão silenciosa do oceano para o tumulto das falésias, tomadas por milhares de aves. É nessa fase que ocorre a escavação de ninhos ou a ocupação de buracos já existentes, um processo que exige esforço coordenado entre os parceiros. Cada casal mantém uma rotina precisa, alternando caçadas no mar com longos períodos de vigilância sobre os filhotes. A cooperação é vital, pois a escassez de alimento ou a presença de predadores pode colocar em risco toda a temporada. Após semanas de dedicação intensa, o jovem finalmente deixa o ninho. Ainda inexperiente, salta da falésia em direção ao mar aberto, muitas vezes no escuro da noite para evitar ataques aéreos. Esse momento marca a passagem de um ambiente protegido para a imensidão oceânica, onde aprenderá a caçar e a sobreviver sozinho. A ligação com a colônia, no entanto, não se perde. Anos depois, guiado por instintos herdados, retornará ao mesmo ponto de origem para repetir o ciclo. Assim, entre a solidão do oceano e a vida comunitária da costa, o papagaio do mar revela a essência de sua sobrevivência. Uma existência moldada pelo ritmo eterno das águas e das rochas. Em paisagens abertas de campos secos e clareiras ensolaradas, uma silhueta distinta se destaca contra o horizonte. A polpa surge com sua crista ereta, que se abre em leque diante de qualquer sinal de alerta ou excitação. Essa estrutura, composta por penas alaranjadas com pontas escuras, cria uma impressão imediata de autoridade. A crista não é mero ornamento, é um sinal de comunicação que transforma o corpo da ave em mensagem visível. Ao levantá-la, a polpa impõe presença, reforça seu território e desencoraja intrusos. O simples gesto de abrir a coroa é suficiente para diferenciá-la de qualquer outra espécie do mesmo ambiente. O canto é igualmente marcante. Grave e repetitivo, ecoa em 3 notas curtas e espaçadas, como um compasso ritmado que preenche a planície. Esse som não busca beleza melódica. É direto, firme, quase rudimentar, mas inconfundível. Ele serve de aviso para rivais e de sinal para parceiros, funcionando como marca registrada que identifica a espécie à distância.
Em locais onde o silêncio predomina, o chamado da polpa torna-se parte da própria paisagem sonora, lembrando que cada território já possui dono. Essa combinação de sinais visuais e acústicos cria um sistema eficiente de sobrevivência. Enquanto outras aves dependem da camuflagem, a polpa se afirma pela singularidade. Sua presença não passa despercebida, e é justamente essa exposição que garante respeito. O bico longo e curvado, usado para sondar o solo em busca de insetos, completa a imagem de uma ave que combina a aparência única com comportamento pragmático. A cada abertura da crista e a cada repetição de seu canto grave, a polpa reafirma o papel de sentinela das paisagens onde habita. Uma ave que não precisa se esconder para sobreviver, mas que sobrevive porque é impossível ignorá-la. Desde tempos remotos, a polpa ocupou um espaço especial na imaginação humana. Sua aparência incomum, marcada pela crista em leque e pelo canto grave, fez dela um símbolo carregado de significados em diferentes culturas. No Egito Antigo, era retratada em hieróglifos como mensageira dos deuses, associada à proteção espiritual e à ligação entre mundos. Sua figura era mais que uma simples representação natural. Expressava a ideia de que certas aves eram portadoras de mensagens que ultrapassavam o limite do visível. Na tradição árabe e persa, a polpa aparece como sábia e astuta. Textos medievais a descrevem como conselheira em histórias de reis e profetas, capaz de indicar caminhos ocultos ou revelar segredos. Essa reputação atravessou séculos, consolidando-a como ave de sabedoria. Ao mesmo tempo, em regiões da Europa, sua presença era interpretada com ambivalência. Ora reverenciada como guardiã, ora temida como presságio de desgraça. A diversidade de interpretações mostra como a mesma característica, seu canto repetitivo e sua aparência singular, podia ser traduzida em diferentes linguagens culturais. O simbolismo ancestral também está ligado ao território. O hábito da polpa de surgir em áreas abertas, em solos áridos ou próximos a aldeias, fez dela uma constante na vida cotidiana de povos pastores e agricultores. Assim, sua imagem foi associada tanto à fertilidade da terra quanto à vigilância contra invasores. Em cada contexto, a polpa deixou de ser apenas uma ave para se tornar sinal de identidade coletiva. A persistência desse legado mostra que o impacto da polpa vai além da biologia. Ela encarna a capacidade que certas espécies possuem de ultrapassar o campo da natureza e alcançar o imaginário humano. Seu canto grave e sua crista imponente continuam a ecoar como símbolos de memória, tradição e permanência. Em vastas planícies, bordas de florestas e campos cultivados, surge uma ave cuja presença é marcada pela intensidade das cores. O faisão macho, com penas metálicas que brilham sob a luz,
transforma o ambiente em cenário de contraste. O corpo robusto exibe tons que variam do vermelho vivo ao verde iridescente, passando por detalhes dourados e caudas longas que se movem como estandartes naturais. Essa exuberância não é gratuita. É resultado de pressões evolutivas que fazem do faisão um dos exemplos mais visíveis da ligação entre estética e sobrevivência. O impacto visual dessas aves não passou despercebido pelas sociedades humanas. Desde a antiguidade, foram associados a riqueza, poder e prestígio. Em banquetes imperiais da Ásia e da Europa, sua carne era servida como prato de distinção, e suas penas decoravam roupas e adornos de guerra. A imagem do faisão tornou-se assim símbolo cultural de abundância e de status. O simples avistar de um macho com sua plumagem deslumbrante foi traduzido em diferentes épocas como sinal de prosperidade e fartura. Além da beleza, o faisão carrega um papel ritualístico. Em muitas culturas orientais, sua figura foi associada à renovação e ao ciclo da vida. A troca das penas e a resistência da espécie em diferentes territórios reforçaram a percepção de que não era apenas uma ave, mas um emblema de continuidade. Até hoje, comunidades rurais enxergam no faisão um sinal de equilíbrio com o ambiente. Um animal que, mesmo introduzido em várias regiões, mantém forte relação com o imaginário humano. Essa dualidade entre natureza selvagem e apropriação cultural define o faisão. Um ser que, pela aparência marcante, deixou de ser apenas parte do ecossistema para se tornar também parte da história humana, lembrando que beleza pode ser tanto arma de sobrevivência quanto símbolo de poder. A história do faisão é marcada por sua impressionante capacidade de adaptação. Originalmente associado às florestas e campos da Ásia, espalhou-se por diferentes continentes, acompanhando rotas comerciais e deslocamentos humanos. Ao chegar a novos territórios, mostrou uma resiliência notável, ajustando-se a climas variados, desde regiões temperadas até áreas frias e montanhosas. Essa versatilidade explica por que hoje é encontrado tanto em ambientes agrícolas quanto em áreas selvagens, mantendo populações estáveis mesmo diante de transformações no habitat. A adaptação não se limita apenas ao espaço físico. Em cada cultura onde foi introduzido, o faisão rapidamente incorporou novos significados. No Japão, sua figura foi associada à coragem e ao instinto de proteção, sendo considerado mensageiro em lendas que descrevem sua bravura diante de ameaças. Na Grécia Antiga, sua presença esteve ligada a narrativas sobre fertilidade e abundância, enquanto na tradição europeia medieval foi símbolo de nobreza e prestígio. Essas interpretações mostram como a mesma ave pode assumir papéis diferentes, refletindo valores e crenças locais. A mitologia também reforçou o lugar do faisão como ponte entre natureza e espiritualidade. Em muitos relatos, sua cauda longa e colorida representava a ligação entre o terreno e o divino, um traço que conferia ao animal uma aura de mistério. Não se tratava apenas de beleza, mas de uma forma de expressar a ideia de continuidade entre o mundo físico e o simbólico.
Até hoje, comunidades rurais preservam histórias que associam o fazão à renovação e à força vital, mantendo viva a herança cultural que atravessou séculos. Assim, a trajetória do fazão demonstra como uma espécie pode ser simultaneamente selvagem e cultural. Ao sobreviver em tantos cenários e inspirar tantos mitos, tornou-se não apenas ave dos campos, mas também presença perene na memória coletiva da humanidade. No coração da savana africana, entre gramíneas altas e campos abertos, vive uma ave que raramente busca os holofotes. O francolim é discreto, adaptado a uma vida próxima ao solo, onde cada movimento deve equilibrar risco e oportunidade. Sua plumagem, em tons de marrom e bege, reflete a paleta do ambiente e funciona como disfarce natural. Assim, mesmo em plena luz do dia, torna-se quase invisível, confundindo-se com a textura da vegetação seca e da terra rachada. Esse anonimato é a chave de sua sobrevivência. O cotidiano do francolim é marcado pela rotina de forragear em pequenos grupos. Caminha pelo chão em busca de sementes, insetos e brotos, explorando o que a savana oferece em abundância e, ao mesmo tempo, em escassez. Os bandos mantêm coesão e cada indivíduo contribui com vigilância constante. Um olhar atento ao horizonte, um som repentino, qualquer movimento brusco no capim pode determinar a diferença entre a vida e a morte. Essa disciplina silenciosa transforma o francolim em especialista da vida terrestre, em contraste com aves que buscam refúgio nas copas. Quando a noite cai, o risco aumenta. Aves noturnas e predadores terrestres percorrem a savana em busca de presas fáceis. O francolim, contudo, permanece fiel ao chão. Em vez de buscar altura, depende da proximidade com a vegetação baixa para se ocultar, aproveitando cada sombra como escudo. Esse comportamento reforça sua ligação com o solo africano. Não é apenas um habitat, é a própria essência de sua existência. Viver no chão da savana exige mais do que cautela, exige constância. O francolim não chama a atenção com cores intensas nem com voos longos. Sua força está na permanência silenciosa, na capacidade de prosperar sem ser notado, transformando a invisibilidade em estratégia de sobrevivência em uma das paisagens mais desafiadoras do planeta. Na savana africana, o equilíbrio entre presa e predador é constante, e o francolim ocupa uma posição vulnerável nesse cenário. Sua pequena estatura e vida no chão o tornam alvo de felinos, serpentes e aves de rapina. Diante dessa pressão, a espécie desenvolveu um repertório de estratégias que garantem a continuidade de sua presença nos campos abertos. O primeiro recurso é a camuflagem. A plumagem imita o mosaico da terra seca e do capim queimado pelo sol. Esse disfarce não elimina o risco, mas prolonga o tempo de reação diante do perigo. O segundo recurso é o comportamento em grupo. Os bandos mantêm constante vigilância, revezando a atenção enquanto se alimentam. Um simples chamado de alarme é suficiente para disparar a fuga coletiva. Essa fuga não é longa, mas súbita e explosiva, com voos curtos e barulhentos que confundem o predador. O
O bater de asas ruidoso cria uma distração temporária, permitindo que os indivíduos se espalhem e se ocultem rapidamente na vegetação. Outro aspecto crucial é a disciplina noturna. Enquanto muitas aves buscam repouso em galhos altos, o francolim permanece fiel ao solo, escolhendo pontos estratégicos onde a vegetação baixa oferece cobertura. Essa escolha exige maior cautela, mas evita a exposição em árvores isoladas, onde corujas e águias poderiam localizá-lo facilmente. A vida rente ao chão, embora arriscada, é também um abrigo quando utilizada com inteligência. Essas estratégias demonstram que a sobrevivência do francolim não depende da força física nem da velocidade absoluta. Depende da habilidade de antecipar o ataque e de reagir em frações de segundo. Em um território dominado por predadores especializados, o sucesso está em permanecer invisível até o último instante e, quando necessário, explodir em energia para desaparecer novamente no vasto campo. No vasto território das pradarias, onde a maioria das corujas repousa durante o dia, uma exceção chama a atenção. A coruja buraqueira rompe o padrão da ordem a que pertence, revelando hábitos diurnos em pleno contraste com suas parentes noturnas. Sua rotina é marcada pela luz do sol, momento em que se movimenta, caça e vigia os arredores. Essa inversão de comportamento amplia suas oportunidades de exploração, permitindo ocupar nichos menos disputados e garantir acesso a recursos durante todo o ciclo diário. A singularidade não termina no horário de atividade. Diferente das corujas que vivem em árvores ou falésias, a coruja buraqueira habita o solo, utilizando tocas subterrâneas como abrigo. Muitas vezes, aproveita buracos escavados por outros animais, como tatus e cães do mato, adaptando-os com perfeição às suas necessidades. Em outras situações, escava suas próprias galerias, mostrando habilidade e persistência diante do solo compactado. Esses refúgios oferecem proteção contra predadores e condições ideais para o cuidado com os filhotes. Outro traço marcante é a vida em comunidade. Ao contrário da imagem solitária associada às corujas, essa espécie forma colônias extensas, onde dezenas de indivíduos compartilham um mesmo território. Essa proximidade favorece a cooperação na vigilância, criando uma rede de alerta eficiente contra ameaças. Um chamado de alarme ecoa rapidamente e, em instantes, toda a colônia está atenta, com dezenas de olhos fixos no horizonte. Essa organização coletiva reforça a segurança e amplia as chances de sobrevivência, sobretudo para os filhotes vulneráveis que permanecem por semanas dentro das tocas. A combinação de atividade diurna, abrigo subterrâneo e vida em colônias transforma a coruja buraqueira em uma ave que desafia padrões. Ao adaptar-se ao sol e à terra, redefine o que significa ser coruja, mostrando que sobrevivência exige flexibilidade e constante reinvenção diante das condições do ambiente. As pradarias abertas oferecem o cenário perfeito para a coruja buraqueira.
O espaço amplo permite a detecção antecipada de predadores, e a vegetação baixa facilita tanto o voo rasante quanto a caça de pequenos roedores e insetos. Essa ligação com campos e planícies não é apenas ecológica, mas também histórica, pois ao longo de gerações a espécie se consolidou como um dos símbolos mais característicos desses ambientes. Sua presença constante em áreas agrícolas mostra a capacidade de coexistir com a transformação da paisagem, mantendo o território mesmo onde a atividade humana alterou o solo e a vegetação original. Ao contrário de muitas aves arredias, a coruja buraqueira demonstra uma curiosidade marcante diante da presença humana. Ao ser observada, não foge imediatamente. Permanece ereta à beira do buraco, com olhos fixos e movimentos de cabeça que acompanham cada gesto do intruso. Esse comportamento é interpretado como vigilância, mas também transmite uma sensação de desafio. Há registros frequentes de indivíduos que permanecem imóveis, encarando a aproximação até o último instante, como se testassem os limites da distância segura. Essa atitude peculiar fez dela alvo de observação constante e presença comum em registros fotográficos. Apesar dessa aparente tolerância, não há ingenuidade em sua conduta. O tempo de permanência fora da toca é calculado, e qualquer sinal de risco real dispara o alerta para toda a colônia. Em poucos segundos, dezenas de aves desaparecem sob a terra, transformando um campo habitado em silêncio absoluto. Esse jogo entre curiosidade e cautela revela o equilíbrio refinado que a espécie alcançou para sobreviver em territórios expostos. A coruja buraqueira, ao conviver com pradarias e humanos, reforça a ideia de que sobrevivência não significa apenas evitar o contato, mas também aprender a coexistir em cenários cada vez mais compartilhados. Sobre as cordilheiras e vales da Europa, da região do Himalaia e do vasto planalto tibetano, um mesmo símbolo de poder aéreo domina os céus. O grifo eurasiático e o grifo do Himalaia são aves imponentes, moldadas pela altitude e pelo vento, capazes de explorar territórios que poucos animais alcançam. Suas asas longas e largas permitem planar por horas sem esforço, aproveitando correntes térmicas que sobem dos vales. Esse domínio do voo não é apenas técnica, é sobrevivência em ambientes onde a escassez de alimento exige percorrer grandes distâncias. O voo dos grifos é silencioso, mas a impressão que causam é avassaladora. Quando vistos de baixo, parecem cruzar lentamente o céu, embora na verdade se desloquem por dezenas de quilômetros em pouco tempo. Essa eficiência torna possível vigiar territórios vastos, conectando montanhas e planícies em um único deslocamento.
Nas encostas nevadas do Himalaia ou nas falésias calcárias da Península Ibérica, sua silhueta é a mesma, uma presença firme que paira sobre a terra como guardiã invisível. O contraste entre a altitude e a necessidade de descer aos vales marca o ciclo de sua existência. Do ponto mais alto, onde encontram refúgio para repousar e nidificar, os grifos descem em busca de alimento, percorrendo trilhas aéreas ancestrais. Essa oscilação constante entre cume e planície revela uma adaptação singular: viver entre extremos. O frio cortante das montanhas e o calor árido dos vales são partes inseparáveis de sua rotina. A imagem do grifo em pleno voo é mais do que um espetáculo visual. É a expressão de uma estratégia que une força, resistência e economia. Em cada batida de asa contida, em cada curva no ar rarefeito, está a prova de que a vida pode conquistar alturas que parecem inalcançáveis, transformando o impossível em rotina. Na engrenagem da vida selvagem, a presença dos grifos cumpre um papel que vai além do voo majestoso. Como necrófagos, eles assumem a função de limpeza dos ecossistemas, consumindo carcaças que, sem sua intervenção, se tornariam foco de doenças. Ao localizar rapidamente animais mortos, transformam a decomposição em um processo controlado e seguro, reduzindo a proliferação de parasitas e bactérias que poderiam ameaçar toda a cadeia alimentar. Essa eficiência faz deles verdadeiros agentes sanitários das montanhas e planícies que percorrem. O grifo eurasiático, comum em regiões da Península Ibérica e do Cáucaso, e o grifo do Himalaia, habitante das maiores altitudes do planeta, compartilham a mesma função vital. Ambos utilizam sua visão aguçada para detectar carcaças a quilômetros de distância. Quando descem em bandos, a cena pode parecer agressiva, mas é exatamente essa rapidez que garante a limpeza imediata do ambiente. Em poucas horas, um corpo de grande porte desaparece quase por completo, devolvendo ao solo apenas ossos limpos. Essa tarefa, por mais dura que pareça, sustenta o equilíbrio. Sem os grifos, a decomposição natural seria lenta e desordenada, expondo outros animais a riscos invisíveis. Sua ação, portanto, conecta saúde e sobrevivência em escala coletiva. Em áreas rurais do Himalaia e da Europa, comunidades reconhecem essa importância e, historicamente, até facilitaram o acesso de grifos a carcaças de rebanhos mortos, compreendendo que essas aves eliminavam o que poderia se tornar ameaça para o gado e para os próprios humanos. O papel dos grifos como necrófagos mostra que a natureza não desperdiça nada. O que poderia ser interpretado como o fim de um ciclo, para eles é fonte de energia e continuidade. Ao consumirem a morte, garantem vida para todos os demais, mantendo a paisagem limpa e o equilíbrio ecológico intacto. No interior das florestas tropicais, onde a luz atravessa em feixes curtos e o silêncio é quebrado pelo zumbido das asas,
surge um voo que desafia a lógica. O beija-flor é a única ave capaz de pairar imóvel no ar, sustentado por batimentos tão rápidos que o olho humano mal consegue acompanhar. Essa habilidade extraordinária não se limita à permanência estática. Ele avança, recua e até voa de costas, executando manobras que nenhuma outra espécie alada consegue reproduzir. Cada movimento é calculado para garantir acesso às flores, que se tornam fonte vital de energia. A relação com as flores é direta e inseparável. O néctar, concentrado em açúcares, fornece a energia imediata que sustenta o ritmo de voo. Em troca, o beija-flor carrega pólen entre corolas, transformando-se em agente essencial da polinização. Essa troca silenciosa garante a continuidade das plantas e, ao mesmo tempo, alimenta gerações de aves. É um pacto ecológico construído ao longo de milhões de anos, onde cada espécie de flor molda a forma do bico e, em contrapartida, o beija-flor adapta sua anatomia para acessar recursos específicos. Esse vínculo estreito cria paisagens de interdependência. Uma árvore em floração pode reunir dezenas de indivíduos, cada um disputando espaço em voos rápidos e precisos. O campo visual humano vê apenas flashes coloridos cruzando o ar, mas por trás desse espetáculo está a engrenagem da floresta em funcionamento, onde há beija-flores, há fertilidade. Onde eles desaparecem, as flores também perdem parte de sua força. Assim, o voo único do beija-flor não é apenas demonstração de destreza, mas prova de que sobrevivência e equilíbrio dependem de alianças. Na dança entre asas e pétalas, a floresta se renova, lembrando que a vida é sempre fruto de relações invisíveis e contínuas. O corpo do beija-flor é uma máquina em ritmo extremo. Para sustentar o voo único que executa, seu metabolismo precisa funcionar em velocidade quase inacreditável. O coração pode bater mais de 1000 vezes por minuto e a respiração acompanha esse ritmo acelerado. A cada instante, consome energia em quantidade desproporcional ao seu tamanho, exigindo alimentação constante. Um dia sem acesso ao néctar pode ser fatal, e por isso passa a maior parte do tempo em movimento, visitando centenas de flores em poucas horas. Essa necessidade revela a fragilidade e, ao mesmo tempo, a resistência da espécie. Vive no limite da exaustão, mas faz disso sua estratégia de sobrevivência. Além da biologia, o beija-flor conquistou um espaço singular na cultura humana. Povos indígenas da América o consideravam mensageiro espiritual, símbolo de vitalidade e ligação com o divino. Seu movimento incessante era interpretado como a própria representação da vida em fluxo. Entre civilizações andinas, sua imagem foi associada à resiliência e ao renascimento, já que era visto retornando a territórios a cada primavera. Até hoje, em diversas tradições, continua sendo sinal de esperança e de energia que se renova. O contraste entre o corpo pequeno e o desempenho grandioso explica o fascínio que desperta. Enquanto outras aves impressionam pelo tamanho ou pela força, o beija-flor encanta pela intensidade. A combinação de metabolismo acelerado e beleza em movimento o transformou em metáfora universal de leveza e resistência. Sua imagem atravessou fronteiras culturais, permanecendo viva em lendas, mitos e até em símbolos modernos. Assim, a história do beija-flor vai além da floresta que o abriga.
Ele representa a ideia de que a vida pode ser breve, mas intensa, e que a energia, quando bem direcionada, é capaz de transformar não apenas o ambiente, mas também a forma como os humanos compreendem a própria natureza. Na penumbra das florestas tropicais, onde a luz do sol penetra apenas em fragmentos, vive o surucuá, uma ave que encontrou na sombra o espaço perfeito para prosperar. Diferente de espécies que buscam destaque nas copas ensolaradas, ele prefere os estratos médios, onde a claridade é suave e o ambiente permanece silencioso. Essa escolha define não apenas seu comportamento, mas também sua identidade. É uma ave discreta, que se move lentamente entre galhos cobertos de musgo e cipós. Sua plumagem, marcada por cores vivas no ventre e contraste escuro no dorso, cria um efeito visual único, adaptado à iluminação parcial da floresta. A vida na penumbra exige sensibilidade. O surucuá depende de movimentos calculados, permanecendo imóvel por longos períodos antes de atravessar um espaço aberto. Esse ritmo pausado contrasta com o dinamismo de outras aves tropicais, mas cumpre uma função essencial: reduzir a exposição a predadores e maximizar a eficiência na busca por alimento. O ambiente sombrio amplifica o silêncio, e qualquer deslocamento brusco poderia denunciar sua presença. Por isso, a paciência tornou-se sua arma mais eficaz. O canto do surucuá também se harmoniza com a penumbra. Sons graves e espaçados ecoam em intervalos longos, reforçando a sensação de calma que acompanha sua presença. Não é um chamado explosivo, mas um aviso constante de território. Um lembrete de que aquela faixa da floresta já possui dono. Ao mesmo tempo, sua vocalização contribui para a construção do ambiente sonoro do subbosque, uma camada menos percebida, mas igualmente vital para o equilíbrio do ecossistema. Assim, o surucuá se consolida como símbolo da vida que se desenrola longe da luz plena. Uma ave que encontrou no meio termo entre sombra e claridade o cenário ideal, revelando que até mesmo a penumbra pode ser palco de estratégias refinadas e de sobrevivência silenciosa. A dieta do surucuá revela sua importância discreta, mas decisiva, no equilíbrio da floresta tropical. Essa ave depende principalmente de frutos, escolhendo cuidadosamente aqueles que amadurecem nas camadas médias da vegetação. O consumo não se encerra no ato de alimentar-se. Ao engolir pequenas sementes e transportá-las em seu trato digestivo, o surucuá atua como dispersor essencial. Cada voo curto entre árvores contribui para renovar a floresta, espalhando novas gerações de plantas em locais estratégicos. A relação com os frutos também molda o comportamento da espécie. Em períodos de abundância, os indivíduos permanecem mais visíveis, aproveitando a oferta concentrada em árvores carregadas. Já na escassez, ampliam o território explorado, mantendo uma rotina paciente e precisa na busca por alimento. Esse movimento constante assegura que diferentes áreas recebam sementes, evitando a concentração de plantas em um único ponto. A floresta, assim, se expande de forma mais equilibrada,
sustentada pela rotina silenciosa de aves como o surucuá. Além da função ecológica, o vínculo com os frutos demonstra como a sobrevivência individual está conectada ao destino coletivo do ecossistema. O surucuá não apenas consome o que a floresta oferece, mas também devolve ao ambiente aquilo que garante sua própria continuidade. Essa troca, quase imperceptível aos olhos humanos, é uma engrenagem fundamental da manutenção da biodiversidade. O equilíbrio da floresta depende de interações como essa. Sem dispersores eficientes, muitas árvores e arbustos não conseguiriam se reproduzir com alcance suficiente. O surucuá, ao desempenhar esse papel sem ostentação, reforça a lição de que mesmo espécies discretas sustentam processos vitais. Cada fruto ingerido e cada semente liberada em novo território asseguram que o ciclo da floresta não seja interrompido, garantindo sua renovação contínua através das gerações. À beira de lagos, rios e costas marinhas, uma silhueta negra permanece imóvel sobre pedras e troncos, asas abertas ao vento. O cormorão exibe um comportamento singular. Após cada mergulho, precisa secar as penas, pois, ao contrário de muitas aves aquáticas, sua plumagem não é totalmente impermeável. Essa característica, que à primeira vista parece fraqueza, é na verdade a chave de sua eficiência. Ao permitir que a água penetre parcialmente nas penas, reduz a flutuabilidade e consegue mergulhar com maior rapidez e precisão. Debaixo da superfície, o corpo se transforma em máquina de caça. As patas, posicionadas para a propulsão, empurram a ave em movimentos ágeis, enquanto o bico afiado atua como pinça letal. O cormorão persegue cardumes com velocidade surpreendente, realizando curvas bruscas e ajustando a trajetória a cada segundo. Poucas presas escapam de sua perseguição, e sua capacidade de permanecer submerso por longos períodos amplia ainda mais as chances de sucesso. Essa técnica de pesca não depende apenas da força. A estratégia é baseada em paciência e precisão. Muitas vezes o cormorão permanece imóvel na superfície, observando atentamente os movimentos dos peixes antes de mergulhar em ataque repentino. Esse cálculo reduz o gasto de energia e aumenta a eficiência da captura. Quando retorna à superfície, emerge com a presa firmemente no bico, engolindo-a em um movimento rápido antes de preparar-se para o próximo mergulho. O domínio do cormorão sob as águas o coloca entre os caçadores mais especializados do reino das aves. Sua técnica não é apenas instinto, mas resultado de adaptações refinadas ao longo de milhões de anos. Em cada mergulho, demonstra como a vida marinha e a vida alada podem se fundir, revelando um predador que transformou o oceano em território próprio. Ao longo da história,
Os cormorões não foram apenas observadores da vida humana junto às águas, mas também parceiros em práticas de subsistência. Em regiões da China e do Japão, durante séculos, comunidades ribeirinhas utilizaram essas aves como auxiliares na pesca. Com argolas ajustadas ao pescoço para impedir que engolissem peixes maiores, os cormorões mergulhavam em nome do pescador, trazendo à superfície presas vivas que seriam recolhidas para consumo e comércio. Essa prática, além de técnica de sobrevivência, tornou-se parte da identidade cultural local, registrada em pinturas, lendas e relatos de viajantes. Em outros pontos do mundo, a convivência se deu de forma menos direta, mas não menos marcante. Nas costas da Europa e da América, pescadores viam nos cormorões rivais naturais, aves que competiam pelos mesmos cardumes em áreas de abundância limitada. Essa relação de tensão reforçou a percepção do cormorão como caçador incansável, um animal capaz de esvaziar lagoas inteiras em poucas semanas. Ainda assim, a resistência da espécie diante da perseguição humana mostrou sua adaptabilidade e resiliência. Em comunidades costeiras, a presença dessas aves também foi incorporada ao imaginário. Silhuetas escuras com asas abertas passaram a simbolizar paciência e observação. Uma imagem gravada no cotidiano de povos que dependiam do mar. Em alguns locais, tornaram-se indicadores de cardumes, já que pescadores aprendiam a seguir os movimentos das aves para localizar áreas de abundância. Essa observação transformou a relação de rivalidade em aprendizado prático. A convivência com os cormorões demonstra que a fronteira entre cooperação e competição sempre foi tênue. Para o ser humano, essas aves representaram tanto aliados quanto adversários. Para a natureza, foram e continuam sendo elo essencial entre o mundo das águas e o do ar, lembrando que a sobrevivência se constrói na interdependência de forças distintas. Ao percorrer florestas tropicais, savanas, montanhas e oceanos, uma verdade se impõe. As aves são testemunhas vivas da engenhosidade da natureza. Cada espécie carrega em seu corpo e em seu comportamento uma resposta única ao desafio de existir. Observar essas aves não deve ser apenas um exercício de admiração, mas um convite à responsabilidade. Proteger cada espécie é assegurar que o equilíbrio dos ecossistemas continue a sustentar a vida como a conhecemos. As aves nos lembram que beleza e adaptação caminham lado a lado. Ao preservar seus voos, cantos e presenças, protegemos também nossa própria história no planeta. O futuro da natureza depende da forma como escolhemos olhar para ela hoje.